Oi, pessoal, vamos iniciar nossa última aula gravada, né? E semana que vem já é a V2. Então hoje a gente vai ver, assim, de forma geral, né, os benefícios da antropologia para a área da saúde. Então a antropologia, ela desenvolveu um importante conhecimento conceitual, metodológico para o estudo organizado das maneiras culturais de pensar e agir associadas à saúde. Nós vimos aí pelos saberes tradicionais, vimos pela antropologia da saúde e da doença, pela antropologia médica. Então ela permite examinar as relações entre os modelos de prática que suportam a organização dos serviços, os programas de prevenção, as intervenções terapêuticas e os modelos culturais dos usuários. Então, a partir daí, ela fornece parâmetros para a reformulação da questão da adequação sociocultural dos diferentes programas de saúde. Ou seja, a antropologia aplicada à área da saúde, ela só trouxe benefícios, né? Que aí passou-se a considerar todos os outros parâmetros que estão envolvidos por trás daquele indivíduo, sua cultura, a comunidade na qual ele está inserido, os seus hábitos, as condições nas quais ele está inserido, sua renda, a estruturação, né? O seu local de habitação. Então, tudo isso interfere nas suas condições de saúde e passou-se, então, a considerar essas condições além do sintomático, né? Além do sintoma, tratamento direto da doença. Então, tudo isso foi levado em consideração para, de fato, se tratar a doença desde a sua base sociocultural até a sua base sintomática. Então, o discurso antropológico, ele vai apontar os limites e a insuficiência da tecnologia biomédica quando se trata de mudar de forma permanente o estado de saúde de uma população. Foi o que eu acabei de mencionar. Então, se você acaba por tratar apenas o sintoma, né, e não vê todo o parâmetro, todos os fatores que estão envolvidos por trás, aquele problema de saúde, ele se torna repetitivo. Ele vai continuar atingindo a comunidade, não diretamente o mesmo indivíduo, mas a comunidade como um todo. Então, por isso que a gente tem que observar todos os quesitos que estão por trás. Então, esse discurso antropológico, ele nos revela que o estado de saúde de uma população está associado ao seu modo de vida e ao seu universo social e cultural. A antropologia da saúde se inscreve, assim, numa relação de complementaridade com a epidemiologia e com a sociologia da saúde, ou seja, são fatores intersectados, né? Uma interseção entre a epidemiologia em si, né? A sintomática, aquilo que a doença revela de sintomas corporais, com a sociologia da saúde, aquilo que a sociedade traz à luz daquela doença, aquilo que a cultura daquela comunidade traz à luz daquela doença, os comportamentos do indivíduo trazem. Então, tudo isso tem que ser investigado conjuntamente para se complementar, e automaticamente, se eu tenho informações que se complementam, eu vou ter aí uma forma de tratamento que também vai se complementar. Então, a antropologia na saúde considera que a saúde e o que se relaciona com ela, conhecimento do risco, as ideias sobre prevenção, noções sobre causalidade, ideias sobre tratamentos apropriados, são fenômenos culturalmente construídos e culturalmente interpretados. A perspectiva qualitativa é empregada para identificar e analisar a mediação que exercem os fatores sociais e culturais na construção de formas de pensar e agir frente à saúde e à doença. Então, a antropologia na saúde, ela vem ao lado da sociologia da saúde e da epidemiologia construir para ampliar o contexto que deve ser levado em consideração nos processos patológicos. Então, a gente viu lá na antropologia médica, na antropologia da saúde e doença, que é necessário ao profissional da saúde olhar não apenas os sintomas daquele indivíduo, mas olhar o indivíduo em si, né? O que ele tem para dizer, o que ele tem para mostrar, que a gente reconheça
aquelas questões culturais que estão envolvidas com aquele indivíduo. Então, tudo isso vai interferir na forma de tratamento. Vocês devem se lembrar de sociologia quando vocês foram apresentados ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que consta em Constituição como direito do indivíduo, né? Então, todos têm o direito à saúde, e dentro desse direito do Sistema Único de Saúde, existem os parâmetros que o coordenam, que o organizam, e um desses parâmetros é aquele que diz que o Sistema Único de Saúde deve sim contar com a participação social. E o que é essa participação social? É cada posto de saúde, cada hospital, e aí vai aumentando o nível de hierarquização, né? Em que a gente vai receber as demandas da população. Então, eles vão recebendo as demandas e a gente vai ouvindo quais são os problemas pontuais que existem em cada comunidade, em cada regional, para poder construir a melhor forma de se cuidar da população em si. Então, tem que ouvir quais são os fatores de risco de uma comunidade específica, né? Quais são as questões culturais envolvidas naquela comunidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no tratamento do paciente. E isso vem aí através da antropologia na saúde. Os estudos recentes demonstram a grande influência que exercem os universos social e cultural, considerando a utilização de recursos de prevenção ou de tratamento dos serviços de saúde, contrariando o que diz a literatura antiga, né? Que a literatura antiga dizia que as informações culturais têm sido, na maioria das vezes, consideradas irrelevantes para as intervenções preventivas e terapêuticas na área da saúde. Então, tudo que a gente tem de mais recente em estudos científicos na área da saúde demonstram justamente o oposto a essa afirmação, que as informações culturais têm sido totalmente relevantes nas intervenções preventivas e terapêuticas na área da saúde. Então, em geral, são tidas como essenciais unicamente informações referentes ao diagnóstico biomédico, né? Eram tidas como essenciais, né? Todos os outros dados, em particular aqueles referentes ao impacto dos fatores sociais e culturais, eram avaliados como acessórios, mas isso vem mudando à medida que a antropologia médica, a antropologia da saúde e da doença vem sendo aplicada nos processos de tratamento de saúde. Então, a importância da antropologia para a compreensão do fenômeno saúde e doença é incontestável, né? Então, junto com os dados quantitativos e com o conhecimento técnico-científico das doenças, qualquer ação de prevenção, tratamento ou de planejamento de saúde necessita levar em conta valores, atitudes e crenças de uma população. Quando isso não é levado em consideração, nós temos a criação de políticas que, na imensa maioria das vezes, não funcionam. Então, como eu falei para vocês, existem setores em cada nível de hierarquização dentro do Sistema Único de Saúde. Então, se eu tenho um conselho, né, uma conferência de um posto de saúde que escuta as demandas da população e aí vai levando ao Conselho Municipal, ao Conselho Estadual, até o Conselho Federal, nós vamos ter aí um direcionamento de recursos, um direcionamento de políticas públicas criadas para atender essas demandas da forma como elas foram solicitadas. Quando a gente tem que o Ministério da Saúde já vem lá de cima e impõe uma determinada política, na maioria das vezes essa política não vai funcionar, porque cada região, cada estado, cada município tem as suas prioridades, né? Tem aquele seu foco de atendimento. Então, quando a gente tem uma política partindo de cima para baixo, é a forma errada dessa política se partir, porque a maneira correta é vir de baixo para cima, né? Que é justamente considerando tudo aquilo, toda aquela carga, todo aquele fator que as comunidades estão aí revelando, estão solicitando no seu posto de saúde, na sua unidade de pronto atendimento. Então, tem sim que se levar em conta todos esses fatores culturais para que se desenvolva uma política pública que de fato vá contribuir para a população.
Então, a história da antropologia na saúde vai ser marcada por 4 tipos de abordagem, né? A tradicional, a aplicada, a ecológica e a interpretativa. A abordagem tradicional utilizava os mesmos métodos da medicina científica, ou seja, iniciava-se pela etiologia, né, da doença, para se entender o diagnóstico e determinar o tratamento com povos considerados primitivos. Entretanto, a medicina primitiva era considerada inferior qualitativamente à medicina científica, que por sua vez era caracterizada como o único sistema universal e eficaz. Então, tentava-se ali partir para uma medicina não científica, né, para ouvir as características, as crenças daquelas comunidades, mas sempre se sobressaía a medicina científica, porque se julgava que ela era de qualidade superior às informações, aos saberes que eram fornecidos nessa medicina considerada primitiva. Enquanto a abordagem aplicada, ela começou a ser utilizada para a implantação de projetos na área da saúde, logo após ali a Segunda Guerra Mundial, nos países de terceiro mundo. Então, com base nessa utilização, esses projetos levaram em conta as crenças da comunidade sobre saúde e doença, além de considerarem o contexto político e econômico em sua implantação. Então, ele levou em consideração os fatores culturais, né? Esses parâmetros nos quais o indivíduo está inserido, só que ele também levou em consideração, devido à situação da Segunda Guerra Mundial, os contextos políticos e econômicos que acabaram interferindo também, foram uma variável a mais na análise da situação de doença. Então, por isso que essa abordagem não se consolidou, porque nós temos que levar mais em consideração a cultura, a questão social, a estruturação no âmbito de habitat, né, de casa, de residência, a que aquele indivíduo está exposto, e não levar em consideração tanto o contexto político e econômico, não balancear com o mesmo patamar essas variáveis, que o contexto político e econômico não tem o mesmo peso na determinação da doença, da sintomática da doença, que as questões culturais e sociais daquele indivíduo. A abordagem ecológica, ela vai trabalhar com base em um modelo sistêmico que considera as múltiplas causas das doenças e sua interação com a cultura, a sociedade e a natureza na determinação do estado de saúde de um grupo, porém não relativiza a biomedicina e considera a doença uma entidade e não um processo de experiência. Então, o que isso quer dizer, né? Que ele leva em consideração tudo aquilo, mas ele não considera o lado científico, né? Ele só considera as suas crenças, os seus saberes tradicionais, só vai levar em consideração aquilo que ele aprende, porque foi aquilo que a natureza o forneceu. Então, a gente tem aí uma certa regressão de tudo que havia sido conquistado, apesar de já ser uma evolução, uma vez que se considera todas as interações que um indivíduo está submetido, tanto da sua cultura, tanto da sua interação com a sua comunidade, com a sua sociedade, quanto com a interação com a natureza. Então, hoje, a antropologia aplicada à saúde vai ser um campo com várias linhas teóricas e interesses divergentes. Então, dentre elas, a gente tem a ecologia médica, que vai representar aí uma convergência do desenvolvimento teórico da antropologia ecológica das últimas décadas com os interesses tradicionais da antropologia biológica ligada a questões de doença, adaptação e de saúde. Então, hoje, o que acontece? Se usa os quesitos, os fatores da antropologia ecológica, né, que considera a cultura, a sociedade e todos esses fatores por trás do indivíduo, mas também vai levar em consideração o científico, não vai relativizar a medicina, ele vai levar em consideração o fator científico associado aí à antropologia biológica. Então, a gente tem um plus, né, na forma de se tratar um indivíduo, na forma de analisar a saúde e a doença. Então, essa forma de
associação da antropologia biológica com a ecológica propõe um modelo abrangente que tome em conta a inter-relação de cultura, sociedade e natureza como determinante do estado de saúde de um grupo. Então, as doenças não são vistas como sendo resultado de um único fator biológico, mas como resultado de causas múltiplas. E é exatamente o que, de fato, uma doença é. Então, essa associação entre a antropologia ecológica e a biológica, que vai levar em consideração aí a parte científica da medicina, foi essencial na construção da antropologia médica, da antropologia da saúde e doença, como é hoje em dia, né? Como ela se apresenta hoje em dia. E por fim, nós temos a abordagem interpretativa, que é aquela mais recente e é aquela que é mais levada em consideração pelos programas de saúde, de hospitais, pelo programa do Sistema Único de Saúde do nosso país em si. Então, essa abordagem ela surge com o propósito de apresentar propostas alternativas à biomedicina sobre o conceito de doença, incorporando a cultura como um sistema diverso, aberto, dinâmico e subjetivo e, por isso, heterogêneo e singular. Então, considera que há um sistema de significados constituído e constituinte na experiência que emerge da interação dos atores que estão agindo concretamente juntos para entender os eventos e procurar soluções. Então, ela vai ter aí as mesmas características da união entre a antropologia ecológica e a antropologia biológica. No entanto, ela tem a fase de interpretação desses dados para a partir dessa interpretação, juntamente com o indivíduo e o macro, né, o indivíduo e a sua comunidade, a sua sociedade de forma geral, para a partir dessa interpretação construir aí as soluções embasadas nessas teorias, tanto científicas como as teorias de cultura, de social. Então, a principal abordagem hoje utilizada é a abordagem interpretativa. Essa interpretação dos significados da doença podem contribuir para a prestação de cuidados mais efetivos. Por meio destas interpretações, as consequências frustrantes da incapacidade elas são reduzidas. E essa tarefa clínica-chave, ela pode ainda liberar sofrimentos aos profissionais e a opressiva jaula de ferro imposta por uma preocupação tão intensamente mórbida com os processos corporais dolorosos e tão tecnicamente restritas e, portanto, a desumana visão do tratamento. Então, ele vem aí para dirimir a visão negativa de um tratamento. A visão é aquilo que a gente falou na aula anterior da antropologia médica. Também tem uma inserção aí de inteligência emocional. Quando o profissional da saúde, ele sabe olhar, ele sabe enxergar o que tem ali associado àquele indivíduo. E juntamente com esse olhar, com esse enxergar, ele também escuta e sabe aplicar os outros parâmetros associados à sintomática de uma doença, eles vão ter uma visão mais humana para o tratamento. E aí eles vão interpretar de que forma aquele tratamento pode melhor ser aplicado para aquele indivíduo, para aquela comunidade em si. Então, vai reduzir a frustração de um tratamento em si, né? Em que o paciente se enxerga como alguém em prejuízos, tem uma visão negativa quanto ao tratamento, quanto à doença em si. Então, ele vai se enxergar de fato como algo negativo, e quando você tem disponível interpretações científicas e culturais para fornecer aquele paciente, você acaba por dirimir essa visão negativa, que contribui também, além de todos os fatores que são avaliados conjuntamente para melhorar o tratamento, também vai afetar positivamente o tratamento, porque vai ter um impacto direto no indivíduo, no seu psicológico, né? Na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Então, a compreensão da doença ela é dada como um processo sociocultural e de experiência vivida. É uma experiência pelo qual o indivíduo está passando. Isso quer dizer que a doença é uma sequência de eventos que vão ganhando significado à medida que a pessoa age para buscar alívio do seu sofrimento.
Então, esse processo é caracterizado pelo reconhecimento dos sintomas do distúrbio como doença, pelo diagnóstico em si e pela escolha e avaliação do tratamento. Assim, entende-se que a experiência corporal é mediada pela cultura e as sensações do corpo não são separadas do significado da percepção de todo o processo. Ou seja, é a união entre o mental, né, entre o psicológico e o físico. Então, levando em consideração todos os fatores que devem ser levados na antropologia médica, na antropologia da saúde e da doença, a gente tem a aplicação, devido à interpretação desses dados, a gente tem a aplicação da melhoria do tratamento via a aplicação do tratamento com os medicamentos de forma intensiva, como também a aplicação desse tratamento de forma a positivar, né, deixar uma imagem mais positiva no paciente que irá receber esse tratamento. Então, a construção da doença como realidade humana é, portanto, um processo que requer interpretação e ação no meio sociocultural, o que implica uma negociação de significados na busca pela cura. Assim, é na realidade social, mutante e dinâmica que são construídas as doenças e seus processos de tratamento. As pessoas interpretam o mundo e agem sobre ele usando seu sistema simbólico, e ao agir, reconstroem essa realidade. Essa abordagem possibilita diálogo e negociação entre culturas e sistemas de cuidados diversos, contextualizados entre profissional de saúde, usuários e famílias, certo? Então é isso, a gente conseguir unir todos os âmbitos, né? Desde o profissional da saúde, desde o indivíduo que está sendo tratado, bem como aquilo que está por trás dele, né? A sociedade, a sua família. E esses cuidados, eles devem atingir não apenas a sintomática da doença, mas todos esses fatores, a visão negativa do indivíduo que vai ser tratado, a visão negativa da família, como ela enxerga, como ela está se adaptando. Então, tudo isso, a forma de um profissional da saúde exercer a sua cura, a sua metodologia de cura, vai contribuir tanto no processo de tratamento, né, de um tratamento mais eficaz e que seja desenrolado de forma mais tranquila, como vai também contribuir para uma visão mais positiva, tanto do indivíduo como da família, certo, pessoal? Enfim, para finalizar, né, a gente pode dizer que a concepção de saúde e doença da antropologia na saúde ultrapassa os limites da medicina, obviamente. Ela vai reconhecer as angústias, os medos, os sofrimentos, questões filosóficas e culturais que vão afetar o ser humano. Então, o papel da antropologia na saúde é esse, é permitir que se haja uma visão mais ampla dos fatores que estão relacionados à doença, e não se restringir ao sintoma e tratamento direto padrão. Então, tem que se observar todos os fatores culturais, os fatores comunitários que estão relacionados àquele indivíduo. E essas demandas, elas têm que chegar a quem vai aplicar as políticas, os tratamentos públicos que se tornem mais eficientes naquela forma de tratamento. Então, a antropologia, ela só vem a contribuir nessa forma do profissional da saúde identificar o trabalho, identificar a melhor forma de beneficiar, de fato, tratar, curar aquele indivíduo, considerando todos esses fatores, ok? Então, é mais ou menos por aí que vocês têm que tirar o trabalho de vocês, certo? Só que vocês vão tentar relacionar, vocês iniciam com essa ideia geral da antropologia na área da saúde, e vocês tentam aí, procuram os artigos que tem, que eu já vi, tem vários, os artigos que vão correlacionar diretamente a essa antropologia com a profissão do enfermeiro, como o enfermeiro, compreendendo mais sobre a antropologia, ele vai se tornar um profissional melhor. Então, é esse o direcionamento que vocês devem dar ao trabalho de vocês, ok? Então, até a próxima semana na nossa prova, gente. Até mais. Tchau, tchau.